Olá, está no ar mais um Jornal da Gente Retrospectiva, que é um oferecimento da indústria de calçados Dandara. Dandara agora com uma filial lá na cidade de Dois Córregos. Hoje vamos falar para vocês, temos tudo que repercutiu nessa semana aqui no Jornal da Gente, você acompanhou aí na telinha. E agora, hoje, vamos passar para você ver as notícias e destaques dessa semana. Iniciando com a descida do Papai Noel, que será no dia 13 de dezembro, lá na Igreja Matriz. O Padre Celso conversou com nossa equipe. Bom dia a todos, nós estamos aqui com o Padre Celso, na Matriz. Ele vai nos falar sobre a descida do Papai Noel. Uma tradição já, né, Padre? Então, já aconteceram 18 descidas do Papai Noel aqui na torre da igreja, não foram as 18. Teve alguns anos que foi interrompido e foi feito lá no Vale do Jaú, porque a praça aqui em frente à Igreja Matriz estava sendo reformada. Mas assim que terminou a reforma, já esse evento voltou a ser aqui na Igreja Matriz. O soldado Milani, que é bombeiro, me procurou há 19 anos atrás, sugerindo que a gente fizesse a descida do Papai Noel para ter um evento assim para as crianças, não é? Um evento em que as crianças pudessem cultivar essa pureza do Papai Noel, essa pureza desse tempo que o Natal nos pede, não é? Na verdade, o Papai Noel remonta ao São Nicolau, que era um bispo que presenteava as crianças. E depois se transformou nessa figura que a gente conhece, o bom velhinho Papai Noel. Até por sinal, recuperar a identidade do Papai Noel é muito importante para ver que é um homem, um ser humano, um religioso que tinha essa preocupação em presentear as crianças no Natal e sobretudo as crianças pobres, porque também nós somos pobres e recebemos o presente de Deus que celebramos no Natal, o nascimento de Jesus. Então a finalidade da descida do Papai Noel é recuperar esta inocência da criança, mas ao mesmo tempo conscientizar a importância da criança na sociedade, de se cuidar mais das crianças, não para que tenham só os presentes que gostam de ganhar na idade, mas que também tenham as oportunidades para crescer, educação, família, fé para a sua vida. Então, o Papai Noel vem ser um convite, assim, uma mensagem de Natal, uma mensagem que envolve todos esses fatores e outros que no momento não estão sendo citados, mas também que fazem parte deste evento natalino. Padre, o senhor fala das crianças. Realmente, para as crianças é um ponto muito positivo, as famílias se achegam, milhares, né? Mas a gente percebe também a grande emoção dos pais com a descida do Papai Noel. Todo mundo fica muito emocionado, não é verdade? Todos nós temos uma criança dentro de nós, não é? E essa criança aflora quando a gente também é motivado, estimulado por lembranças da nossa infância, quando a gente tinha aquela emoção de colocar o capim para o cavalo do Papai Noel, colocar a meia com balas para o Papai Noel e esperar que no outro dia fosse encontrar o presente desejado. Nem sempre a gente encontrava o presente desejado, nem sempre não, sempre. Mas aí tinha a explicação da mamãe e do papai, que choveu, por isso que não deu para trazer o presente que estava esperando. E sim, mas aquela lembrança da família, dos pais, da preocupação dos pais, de nos cultivar assim nessa inocência e nessa pureza de coração e nesse desejo de ter um presente que vem do alto, porque às vezes nós limitamos a uma realidade muito materialista, não é? E nos esquecemos dessa questão de ter um presente que não vem do dinheiro, mas vem do céu, não é? Que é muito mais importante do que o material, embora a criança esteja motivada pelo brinquedo, né? Mas eu penso que como a gente tinha essa família, essa vida familiar que nos preparava para o Natal, para a missa do Natal, para o nascimento de Jesus, que aí íamos nas vitrines ver o Papai Noel pedir o presente de Natal,
o velhinho fazia assim, o sim com a cabeça. É uma família, né? Então essa vida familiar é muito importante, não esquecendo talvez o negativo do comércio, da exploração, de tudo mais, do velhinho, mas de recuperar sim aquele lado assim mais da nossa infância, não é? Quando as coisas eram mais difíceis, quando não era tão fácil, como muitas famílias hoje ainda não podem custear assim a criança naquilo que ela gostaria de ganhar, um presente de Natal. Padre, que dia será descida, data, horário, para que todo o público fique sabendo e que venha, compareça como sempre tem feito? Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros e na verdade foi só com eles que nós falamos, porque era o mais importante, porque a eles todos nós temos que nos acomodar, não é? Porque quem faz o rapel, quem faz toda essa segurança é o Corpo de Bombeiros e eles têm outras ocupações muito mais importantes. Então há um desdobramento aí da corporação. Então nós nos preocupamos em ter uma reunião com eles para agendar essa data e agora nós temos que fazer algumas reuniões para envolver a comunidade toda, a segurança, aliás, o trânsito, prefeitura, comércio, para poder... Mas a data está marcada em vista das possibilidades do Corpo de Bombeiros, dia 13 de dezembro. A partir das 8 horas da noite, aqui na frente à Igreja Matriz. O grande e tradicional evento da descida do Papai Noel. E convidamos a comunidade para essa noite bonita, a mensagem de Natal aqui na nossa Igreja Matriz. Tá aí, vocês podem ver aí o Padre Celso contando para a gente um pouquinho sobre essa tradicional descida do Papai Noel, que acontecerá no dia 13 de dezembro, a partir das 8 horas. Portanto, é um evento muito bacana, leve toda a sua família e compareça e prestigie esse evento. Também, ainda falando sobre o Natal, o Correio adotou a campanha Papai Noel dos Correios e nossa equipe conversou com o Marco Antônio. Bom dia a todos, nós estamos aqui com o senhor Marco Antônio, ele é gerente da Agência Central dos Correios de Jaú, e ele vai nos falar sobre essa campanha do Natal, que há 30 anos já se comemora em relação aos Correios e a entrega de brinquedos para as crianças carentes. É isso, senhor Marco Antônio? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Com certeza, é uma ação, né, já desenvolvida pelos Correios há 30 anos. Ela teve seu início através de 2 carteiros, né, se não me engano, em São Paulo, que teve a abordagem por algumas crianças com cartinhas do Papai Noel, endereçadas ao Polo Norte, né? E os carteiros se sensibilizaram com a ação singela dessas crianças, que, né, ele falou, como nós vamos poder atender essas crianças? Então essas pessoas, né, esses carteiros, né, fizeram um acerto entre os colegas de trabalho para que pudesse atender o pedido dessas cartinhas, né? E isso foi tomando um vulto ao longo de alguns anos, e o Correio entendeu que seria importante abraçar essa causa, né, para poder atender essas crianças, né, o imaginário delas, que é muito bonito, é algo que a gente deva sempre incentivar e já perdura aí durante 30 anos. O Correio abraçou essa ação solidária de encaminhar essas cartinhas, né, internamente, e fazer a entrega dos presentes às crianças. E o Correio já está recebendo essas cartas? Sim, no estado de São Paulo, na capital, ela começou no dia 3, né, no dia 4, perdão, e aqui no interior ela iniciou no dia 7. Nós já estamos acolhendo as cartinhas, aqui na unidade nós já recebemos aproximadamente umas 110 cartas, né, a gente já está começando a fazer a seleção, a triagem dessas cartas, né, dessas crianças, para poder já fazer a disponibilidade para a doação do público interessado. O senhor tem noção de quando começará a dispor essas cartas para o público que quer presentear essas crianças? Nós já temos aqui no saguão da agência uma caixa receptora, né, com as cartas já triadas. Nós já temos algumas cartas que já foram triadas para adoção. Então, toda a comunidade jauense, nós sabemos que o povo jauense é bastante solidário. Já visto que o ano passado foram 321 cartas adotadas, né? Nós tivemos aí praticamente quase 60% das cartas que nos foram entregues
foram adotadas e, consequentemente, a entrega do presente para essas crianças. Sr. Marco Antônio, com relação às cartas, elas são identificadas, o doador, aquele que vai presentear aquela criança, vai saber para quem está dando presente? Olha, não, nesse caso não. Os Correios têm o cuidado, né, de cuidar da integridade tanto da criança quanto do seu endereço. Se porventura algum padrinho tiver um interesse peculiar ou particular de fazer a entrega de algum presente, de uma carta que ele adotou, nós entramos em contato com os familiares, explicamos, né, que esse padrinho gostaria de entregar pessoalmente essa correspondência, e aí ele autorizando, nós passamos o endereço para o padrinho, que, né, através de telegrama ele pede autorização para a família ir até o endereço para poder disponibilizar a carta. Padrinhos, pessoas jurídicas, entidades, né, filantrópicas, empresários que queiram fazer a adoção das cartas em grande quantidade também é possível. A gente faz a triagem, faz um encaminhamento de quantas cartas ele deseja fazer a adoção. Sempre lembrando que as cartas, nós temos o cuidado de fazer a seleção de uma carta para cada criança. Então, às vezes, a criança, né, encaminha mais de uma correspondência, então apenas uma correspondência por criança é adotada. Lembrando sempre que as cartas, elas necessariamente precisam ser manuscritas, né? Para crianças até 10 anos de idade, do ensino público, podem ser encaminhadas correspondências a essas cartas de orfanatos, entidades, creches, né, públicas, e prioritariamente presentes. Eles têm que estar bem acondicionados, né, já bem embalados, para que a gente possa cuidar da integridade desses objetos. E produtos alimentícios nós não podemos acolher, né, por conta de algum risco que possa oferecer, né, por conta de prazo de validade e periodicidade, né, do prazo de validade desse alimento, para evitar algum tipo de problema maior. Nós estamos aqui com a dona Maria Ciola Toniati e ela é acostumada a vir no correio buscar uma cartinha para presentear. É isso, ano passado a senhora fez isso também, né? O ano passado eu peguei 3 cartinhas. 2 meninos e uma menina. E agora eu peguei uma menina e ela pegou outra menina. A sua neta? A sua neta pegou uma menina? Nós duas todo ano vem pegar brinde para dar para as crianças. E agora coincidiu de serem 2 irmãs, é isso? Tenho 2 irmãos, fora a ajuda que eu dou para assistência social, dou ajuda também na igreja, pede alimento para o Natal. A gente que tem condições, não sou rica, mas a gente que tem condições tem que olhar para o passado, tem que olhar o que nós passamos e o que estão passando hoje. Então, a coisa hoje está muito mais difícil do que o ano passado. Está muito mais difícil. Embora que os pais ganhavam pouco e tinha muitos filhos, porque meu pai teve 10 filhos, criou 8, e já dos 8 já morreu 5, só estamos em 3. Mas faz de conta. E a senhora continua fazendo as caridades? Enquanto eu estiver viva, eu continuo ajudando as assistências sociais, eu ajudo. E o correio também para dar o presente para as crianças. Aí eles pedem brinquedo porque, às vezes, a alimentação eles têm, mas não tem o gosto de ter um brinquedo, né? Passar o Natal sem um brinquedo é triste, né? Tá aí, muito legal essa campanha Papai Noel dos Correios, do Correio lá. Se você quer adotar essa campanha, fazer parte dessa campanha, é só ir até a agência central do Correio aqui na cidade de Jaú, pegar lá a sua cartinha na caixa que tem lá, ver o presente e você estará colaborando para o Natal mais feliz de uma criança. Também temos como destaque fim do ano chegando, você quer fazer aquela compra pela internet, mas tome cuidado, pois o Procon de Jaú avisa e alerta sobre os cuidados que devemos ter na hora de efetuar compras pela internet. Nós estamos aqui com a Geisa, ela é coordenadora do Procon Jaú e ela vai fazer um alerta muito importante a respeito das compras pela internet, porque chegando no final do ano, período de festas, muitas compras são executadas
pela internet. É isso, Geise? Isso, é muito importante sempre verificar o site, né, que você vai efetuar a compra, que seja um site seguro, que tenha os indicativos de segurança, né, do próprio site e que, na verdade, também no momento em que emitir o boleto, confiram os dados, se foi o produto mesmo adquirido, se o site se o nome está correto. Inclusive, no momento do pagamento, é importante que no recibo constem todas as informações do comprador, do pagador, de maneira correta. Porque nós temos recebido informações aqui onde a pessoa entra no site confiável, e há um espião, né? E lá geram um boleto com todas as informações da compra, com todas as informações do comprador e tudo mais. E no momento da emissão do recibo, a unidade pagadora é outra e o comprador é outro. Então, antes de confirmar a compra pelo site, é importante que todas as informações estejam corretas. E quando ocorre um fato desse, o PROCON tem condições de ajudar essa vítima, né? Porque a pessoa é vítima até de um delito aí no caso, né? Sim. Nós conseguimos entrar em contato com a empresa responsável pelo site, né? E aí tentar conseguir providências da empresa, haja vista que a pessoa efetuou a compra junto ao site, um site geralmente renomado, né? Onde dá garantia aos consumidores, e a maioria das empresas tem conseguido, na verdade, reembolsar a pessoa ou efetuar o cancelamento da compra, se houver a comprovação da fraude mesmo. E vocês do PROCON recebem muitas reclamações em relação a esse tipo de fraude na internet? Infelizmente, nós temos recebido inúmeras informações falsas, né? Na verdade, boletos falsos, boletos de banco, boletos de compra de produto. Infelizmente, isso cabe mais à esfera policial, né? Porque trata-se de crime, um crime virtual, né? E nós temos orientado também a fazer um boletim de ocorrência para que chegue até para que a polícia, numa investigação, chegue até a pessoa que tem agido de má fé, né? Realizado o crime virtual. Quer queira, quer não, acaba ocasionando muito transtorno para aquela pessoa que tentou adquirir um produto, ou às vezes emitir um boleto para poder pagar algum produto que já adquiriu, né? Se ela não tomar esses cuidados anteriores, ela pode vir a ter muitos aborrecimentos, mesmo com o auxílio do PROCON, não é isso? Sim. É necessário, porque nós tivemos situações aqui onde a empresa comprovou, né, que não havia a responsabilidade, vamos dizer assim, porque outras compras efetuadas também por sites de relacionamentos, esses ficam muito mais difíceis nós questionarmos, porque muitas vezes as pessoas não têm os dados, não têm a localidade e tudo mais. Então, assim, muito cuidado com compras em sites de relacionamento também. É muito importante e pode causar aborrecimento e até mesmo um prejuízo financeiro, né? Porque de quem nós vamos cobrar isso depois, né? Onde a autoria muitas vezes é desconhecida. E é muito importante ter referências das pessoas, referências do site, a se atentar para os itens de segurança do site. Isso é muito importante. No momento também da compra de um site, vamos dizer assim, um site conhecido, né? É importante saber se é a própria empresa quem vai fazer a entrega ou se é uma empresa parceira. Tomar referência das empresas antes de fazer a compra. Isso é muito importante. Do site, o endereço do site, sempre a localidade do site, para que nós possamos aqui pelo PROCON tentar fazer, né, uma notificação. Isso é muito importante.
Tá aí, você pode acompanhar algumas dicas e alertas sobre compras na internet com a Geise. Ela é coordenadora lá do Procon de Jaú e você viu aí que vale a pena pesquisar se o site realmente é seguro e verificar tudo antes de efetuar a sua compra. A Polícia Militar de Jaú dá dicas para evitar os crimes na saída de bancos. O capitão Perpétuo conversou com a nossa equipe. Capitão, outro assunto também que é interessante sempre ser divulgado é a respeito das pessoas que se dirigem aos bancos para fazer saques de valores, às vezes um pouco maior do que o normal, às vezes volumoso, e não se preocupam com a segurança. Então, o problema da saída do banco, o problema do estelionato, isso ocorre tanto em Jaú como em todo o estado de São Paulo e no Brasil, mas as pessoas que caem nesse golpe, geralmente elas estão, vamos dizer assim, distraídas em relação ao que pode acontecer. Qual seria o conselho da Polícia Militar? É bem lembrado, bem colocado esse problema. Nós, como é sabido, Jaú é uma das cidades mais seguras do Brasil, uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. É a mais segura em questão de crime violento, em crime morte violenta, né? Das cidades acima de 100 mil habitantes. Foi eleita a primeira cidade mais segura, mas temos esses problemas, né? O roubo, ele tem um número baixo em Jaú, fechou agora, no final de outubro, fechou a estatística do mês de setembro, e nós tivemos registrado apenas 4 roubos. E desses roubos, a maioria é esclarecido em parceria com a Polícia Civil. Então, nós temos números baixos de crimes violentos, só que com isso o marginal que comete crime, ele vai migrar para outro tipo de delito. Então, ele vai aplicar golpes de bilhete, e vários outros golpes, né? Então a gente pede às pessoas que, quando vai ao banco, quando vai à casa lotérica, que guarde bem o seu dinheiro e não dê ouvidos para pessoas que vai oferecer alguma vantagem, vai abordar oferecendo presente, oferecendo prêmio, suspeite de uma abordagem comum, principalmente pessoas idosas que confiam em terceiros, né, que desconfiem de qualquer tipo de abordagem ali. A pessoa às vezes oferece um prêmio, só achei a carteira no chão, é da senhora? Não, não é. Então desconfie desse tipo de diálogo, esse tipo de fala, porque por trás disso pode ter um golpe, né? Então, e qualquer dúvida, qualquer problema, chame a Polícia Militar. O criminoso, ele prefere isso porque não chama tanto a atenção da polícia, porque na época de pagamento bancário, época de vale, a gente reforça o policiamento. As pessoas podem reparar no centro da cidade de Jaú que vai ter viatura a todo momento, principalmente na época de pagamento, área bancária, mas é um crime que a pessoa aborda com bilhete ali, a viatura passa do lado, talvez nem perceba aquele fato criminoso ocorrendo ali, devido ao modus operandi, né? Então, o crime de roubo, ele está bem controlado na cidade, graças ao apoio da população também, que está se cercando de cautelas, está se expondo menos aos criminosos aí. Então, nós temos reduzido bastante o roubo, mas a gente pede esse tipo de cautela para a população que duvide, não acredite nessas falsas promessas. Está aí, portanto, o Capitão Perpétuo alertando toda a população. É muito importante essas dicas para evitar esses crimes. Vamos fazer o seguinte? Vamos a um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais informação para você. Vocês conhecem o Carçudos Café? No Carçudos Café você tem um local tranquilo e espaçoso para tomar o seu café em grãos gourmet prêmio moído na hora, extraído em máquina italiana, além de saborear sucos, frappés, soda italiana, fondue de chocolate, doces, bolos e deliciosos salgados. Você também poderá tomar o seu café estilo japonês, preparado na Hario, sobre a sua mesa. Temos também combos de café da manhã com preços irresistíveis. O Carçudos Café está localizado na rua Fernando Maldonado Loureiro, número 29, Vila Assis, Jaú, a poucos metros da entrada principal do Hospital Amaral Carvalho. O Carçudos Café reúne preço, qualidade em seus produtos e atendimento personalizado, com a satisfação de seus clientes. Venha tomar um café conosco.
Eletrônicos está localizado no Shopping Popular, na Rua Quintino Bocaiúva, sempre com o melhor preço da região em produtos eletrônicos. Na Luilu você encontra acessórios para seu celular, computadores, games, além de caixas de som variadas. Antes de adquirir qualquer acessório eletrônico, passe na Luilu e compare os preços e qualidades de nossos produtos. Telefone 14 3621 5708. Luilu, satisfação garantida em sua compra. A Cometal Portões Automáticos se diferencia das demais serralherias pela qualidade do material utilizado, em razão da capacidade técnica dos seus colaboradores. Fabricações de portões basculantes, portas de enrolar, grades, janelas e qualquer serviço de serralheria necessário em sua obra. A Cometal automatiza portas e portões, além de executar serviços personalizados de acordo com projetos ou ideias de seus clientes. A Cometal está localizada na Avenida Osório Ribeiro de Barros Neves, 120, às margens do Rio Jaú, próximo ao SUS. Telefone para contato 14 3621 6662 e o WhatsApp 14 98150 0304. Não faça negócio sem antes consultar a Cometal, onde a qualidade e preço caminham juntos. Inove Celulares. A Inove Celulares tem tudo o que precisa se tratando de manutenção para seu tablet ou aparelhos celulares, dos mais simples aos mais modernos e sofisticados. Se o seu celular está com defeito, procure a Inove Celulares. E para você que quer aquela capinha de celular, aproveite para conhecer as diversas opções que só a Inove lhe oferece. Inove Celulares, na Rua Major Prado, 443. Telefone 3416 2144. Tá aí, estamos de volta com o Jornal da Gente Retrospectiva, que é um oferecimento da indústria de calçados Dandara. Agora vamos falar de saúde. No último dia 14 de novembro foi comemorado o Dia Mundial de Combate aos Diabéticos e a doutora Denise conversou com a nossa equipe. Bom dia a todos. Hoje se comemora o Dia Mundial da Diabetes e nós estamos com a doutora Denise, ela é endocrinologista e vai nos falar sobre o tema. O Dia Mundial do Diabetes é dia 14 de novembro. O dia foi determinado em comemoração ao aniversário do Frederick Banting, que foi o descobridor da insulina, né, um médico canadense. Então, é a data do aniversário dele, e foi há muitos anos isso, que descobriu a insulina, em 1921, mas foi dado esse dia para comemorar a data do aniversário dele, ficou o Dia Mundial do Diabetes. E esse dia é um alerta para que todo mundo se conscientize do grande problema que é o diabetes no mundo, né? É uma doença que em constante crescimento e é um problema de saúde pública, porque muitas complicações da doença ocorrem e a pessoa não tem ideia disso que está acontecendo, porque é uma doença praticamente assintomática. A grande maioria das pessoas não tem sintomas. Os sintomas vêm quando a glicemia está muito alta. Então, a pessoa começa a urinar muito, acordar muitas vezes à noite para urinar, ela perde peso, tem muita sede, dores nas pernas, fraqueza, visão turva. Mas isso geralmente acontece quando está muito descompensado, quando os níveis de glicose no sangue, né, a glicemia, está muito alta. E, normalmente, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, é uma doença silenciosa e que tem um grande risco de levar a complicações crônicas sem a pessoa ter sentido nada. Muitas vezes a pessoa descobre o diabetes já com uma complicação, que seria, às vezes, um infarto, um AVC, ela não sabia que tinha diabetes e detecta o diabetes já numa complicação, porque esse diabetes era assintomático por muitos anos, a pessoa, às vezes, não fazia nenhum exame e ela acabou tendo já uma complicação crônica que leva anos para acontecer e essa complicação foi detectada no momento que também se detectou o diabetes, sendo que esse diabetes já tem aí 8, 10 anos ou mais. Doutora, detectando o diabetes, fazendo os exames regularmente, o tratamento é eficaz e a pessoa pode levar uma vida normal? Sim, o tratamento é eficaz. Hoje, a gente tem muitas opções terapêuticas para tratar o diabetes. Então, há muitos anos atrás, eu já me formei há muitos anos, a gente tinha poucas medicações para tratar o diabetes, mesmo insulinas, era um arsenal muito pequeno, com muitos efeitos adversos, com dificuldades a gente conseguir tratar. Hoje, nos últimos anos, de uns 10, 15 anos, 20 anos para cá,
aumentou-se muito o estudo na doença, porque como é uma doença muito prevalente na população, no Brasil nós temos uns 13 milhões de diabéticos, mais ou menos. No mundo a gente tem mais de 400 milhões de diabetes. Então, assim, é muito grande o número de pessoas que são portadores da doença e com risco de muitas complicações. Então, a indústria científica e a farmacêutica estuda muito sobre prováveis medicações e a gente tem hoje um arsenal muito bom. O paciente diabético tem muitas possibilidades de estar bem tratado. O grande problema é que, muitas vezes, ele não sente nada, então ele, às vezes, não faz exames regularmente, porque a pessoa diabética, ela não pode achar que, por estar bem, sentindo bem, ela está bem controlada, né? Então, às vezes, a pessoa vai no médico lá uma vez ao ano, não faz um teste de glicemia, ponta de dedo, que a gente chama de glicemia capilar, né? Não vai no posto, não vai na farmácia, não tem em casa, vai eventualmente ao médico, chega lá, os exames estão todos descontrolados, o médico medica, faz uma mudança terapêutica e ele não checa para ver se está bom e nunca volta ou demora muito para voltar. Às vezes eu vejo pacientes que eu atendo uma vez, medico, ele demora 10 anos para retornar quando ele está sentindo algum problema, já tem uma complicação. E ele falou, medicou, eu estava bem, nunca mais tive problema, então a senhora me medicou, eu fiquei ótima. Mas não é uma doença que a gente tem que avaliar periodicamente, porque às vezes é necessário mudar a terapêutica, não há uma boa resposta mais àquele esquema de medicamentos, então a gente tem que trocar por outro tipo de medicamento e a pessoa precisa estar sempre procurando saber como está a sua glicemia, não só a glicemia, o diabético é um paciente que tem muito mais risco de complicações vasculares. Então, os principais... Muita gente tem muito medo de ficar cego, de fazer diálise. São complicações possíveis, sim. Mas o diabético adulto, que é a grande maioria, o diabetes tipo 2, que é do diabético do adulto, geralmente... Hoje a gente tem também criança, adolescentes obesos, mas é mais comum em diabético adulto, que estão acima do peso, que tem uma tendência hereditária. Esse paciente diabético, as maiores complicações que ele tem são cardiológicas, são vasculares. Então, o paciente tem um AVC, que seria um derrame cerebral, ele tem um infarto, uma insuficiência cardíaca, e isso tudo vai acontecendo lentamente. Ele não tem sintomas da doença e, de repente, um dia ele começa a ter um sintoma já de uma descompensação importante da parte cardiológica por anos de não controle adequado do diabetes. E, como eu disse, o diabetes é uma doença que não é só a glicemia que precisa estar controlada. O paciente precisa parar de fumar, se ele fuma, precisa fazer atividade física, porque isso ajuda muito, não só no controle da doença, mas na prevenção das complicações, ou até pelo menos em atrasar o início das complicações. Muita gente tem complicações muito precoces por um mau controle. Então, você precisa ter um colesterol normal, geralmente bem mais baixo do que a população normal, que não tem diabetes. Você precisa ter níveis mais baixos para proteção maior contra doenças cardíacas. Então, colesterol, triglicérides, a pressão arterial, o peso, fazer atividade física, uma boa alimentação, uma alimentação bem equilibrada. Hoje a gente fala que o prato tem que ser colorido, né? O prato da gente não pode ser monótono, ele precisa ser colorido. Quanto mais colorido, em várias cores diferentes, provavelmente eu estou tendo uma alimentação bem equilibrada. Fazer atividade física, que é muito importante para controle da doença e também para prevenir algumas complicações. Então, é uma doença que é bastante ampla. O tratamento, a visão do paciente diabético para a gente é bastante amplo. Não é, a gente fala que não é glucocêntrico, não é só a glicemia. Nós precisamos tratar como um todo o paciente para tentar diminuir o risco dele evoluir para essas complicações. A partir de que idade a pessoa tem que iniciar a prevenção do diabetes? Na verdade, ela deve iniciar a prevenção desde criança, porque tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, procurando diminuir o abuso de alimentos que são muito calóricos. Muita gente acha que fica diabético porque come muito açúcar, né? Não é essa a verdade. O diabético, você tem, às vezes, predisposição hereditária. Então, se a pessoa tem na família já o pai diabético, a avó diabética, o tio diabético, ele já é um candidato maior a ter diabetes. Então, a gente precisa incentivar desde crianças, porque hoje a gente está tendo crianças obesas já desde muito cedo, muito precoce. Por isso, como eu até comentei, que a gente está tendo diabetes tipo 2, que antigamente, quando eu fiz a minha residência, a gente falava que era acima dos 40, 45 anos de idade. Hoje eu tenho adolescente de 12 anos, 14 anos, que tem o diabetes tipo 2, que é o do adulto. Porque o diabetes tipo 1, que é basicamente a maioria em crianças e adolescentes, geralmente não tem a ver com alimentação. Tipo 1 é uma doença autoimune.
O organismo, em determinado momento, não se sabe qual é o gatilho, seria o fator que desencadeia ali a descompensação, mas é uma pessoa que tem uma predisposição e, em um determinado momento, o organismo começa a atacar as células produtoras de insulina. É uma doença que o sistema imunológico agride as células produtoras de insulina no pâncreas e vão destruindo essas células e a criança, o adolescente, evolui para diabetes. Esse diabetes não tem a ver com qualidade de vida, com maus hábitos de vida, né? É um diabetes, geralmente a criança até é magra, não é obesa. Então, esse diabetes é uma coisa que a gente não tem muito como prevenir. É uma doença autoimune do sistema imunológico que agride as células pancreáticas. Agora, o diabetes tipo 2, que é mais de 90% dos casos, que antigamente a gente só tinha em paciente diabético adulto, mais de 40 anos, obeso, sedentário, hoje a gente está tendo em criança e adolescente. Então, por quê? Já está obeso muito cedo, né? Então, a gente precisa ensinar uma alimentação adequada desde cedo. Então, não é comer doce que vai deixar você diabético. É a vida sedentária, a obesidade e o hábito alimentar de comer alimentos que são nocivos à saúde em quantidade exagerada. Então, doces, massas, refrigerantes, sanduíche. Hoje se come muito fast food. As crianças hoje comem só pizza, lanche, hambúrguer, batata frita. Né? Então, coisas gordurosas, então, carnes gordurosas. Então, tudo que é em excesso de açúcar, de gordura, é inadequado à saúde de todo mundo, né? Criança também. Muita gente acha, criança não tem problemas. A criança o corpo dela está sendo alimentado com substâncias ruins, que a gente sabe que isso vai ter um prejuízo. Sem contar o hábito, né? A gente treina o paladar a um hábito, aquele treinamento de comer só aquele tipo de alimento. Então, às vezes, é difícil mudar depois. Você está acostumado só a comer aquele tipo de alimento, o paladar fica treinado a comer só açúcar, gordura, carboidrato. Então, precisa estimular as crianças a comer frutas, vegetais, verduras, legumes, tentar achar uma maneira de ir introduzindo sempre isso desde a infância. Agora, com relação a você tentar detectar o diabetes, se tem casos na família... Não existe uma idade, por exemplo, a partir dessa idade. Mas se você tem casos na família, você já está evoluindo, às vezes, obeso, desde adolescente, jovem, já deveria fazer exame sempre, uma vez por ano, pelo menos, né? E pessoas acima de 30 anos, mesmo sem casos na família, deveria fazer um exame uma vez por ano, né? Para detectar alterações que você pode tratar bem precoce. Às vezes, hoje a gente detecta o pré-diabetes, né? Um paciente que vem consultar por outra coisa, qualquer... E a gente faz os exames e detecta um pré-diabetes, que já existe maior chance de complicações vasculares do que uma pessoa normal. Muito menos do que o diabetes. Por exemplo, o diabetes tem uma chance de ter um infarto 3 vezes mais do que a população normal. O pré-diabetes já tem uma chance um pouco maior do que a população normal. Então, já preciso tratar porque já é um fator de risco um pouquinho maior do que a população que tem uma glicemia normal. E a gente trata para tentar deixar protelar ou não evoluir para o diabetes, né? Então, a gente já trata o pré-diabetes. Então, quanto mais a pessoa fizer periodicamente, principalmente adultos, né, acima de 30 anos, periodicamente um exame de rotina, né, colesterol, triglicéridos, glicemia, ele vai detectar muito mais precocemente essas alterações e vai poder procurar auxílio médico e tentar tratar antes de ter alguma complicação. O Brasil é um dos países em que muitos diabetes não sabem, é um dos países com maior prevalência de diabetes que não conhecem ser doença. Então, isso é um grande problema, porque a pessoa que não sabe que tem a doença, ela está evoluindo com complicações sem nem ter ideia disso. Então, é muito comum a gente avaliar pacientes infartados, com AVC, que tem problema de circulação nos pés, e nem sabia que tinha diabetes. Então, assim, ele já perdeu muitos anos de tratamento e, com isso, ele já evoluiu para complicações e, com certeza, quando tem uma complicação, você já tem algumas outras em andamento, né? Porque o organismo é afetado como um todo. Então, você tem algumas outras em andamento, a gente precisa aí tentar monitorar os outros órgãos para ver se podemos conseguir, pelo menos, retardar ou controlar um pouco a evolução das complicações. Então, é importante que todos avaliem, que as pessoas adultas, principalmente, avaliem se tem uma glicemia alterada para procurar o médico e o diabético trate adequadamente. Não faça um exame eventual e ache que ele está bem. Eu fiz um exame de vez em quando, meu diabetes... As pessoas dizem assim, meu diabetes é 200, isso é bom para mim. Então, isso não é bom para ninguém, né? A glicemia não pode estar neste valor. A gente sabe que a glicemia precisa estar muito mais baixa do que isso, porque mesmo glicemias pouco aumentadas, que as pessoas acham que 200 é pouco, né? Tem gente que acha, mas o do meu vizinho é 500, né? Então, a minha 200 está bom, né? Então, as pessoas acham que mesmo pouco aumentada não tem risco. Os riscos existem,
existem, ao longo de anos, a doença traz complicações. Então, todo diabetes precisa estar muito bem controlado, avaliado a função renal, função cardíaca, fundo de olho, avaliação de circulação periférica. Então, só um médico que está acostumado a tratar dessas patologias vai avaliá-lo de uma forma mais ampla para tentar evitar essas complicações. Aí, muito legal essas dicas importantes da doutora Denise para você que tem diabetes. A prevenção também é muito importante. Falando em prevenção, Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. A nossa equipe conversou com o Dr. Tadeu Ravazzi Piovesana, ele é urologista e vai dar dicas muito importantes para você. Bom dia a todos, nós estamos aqui com o Dr. Tadeu Ravazzi Piovesana, ele é médico urologista e vai nos falar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata nesse mês de novembro, que é o mês Novembro Azul, é um mês dedicado à prevenção. É isso, doutor? Sim, classicamente no mês de novembro, né, existe a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha que se refere à prevenção do câncer de próstata, né, para chamar a atenção sobre esse problema e pela saúde do homem como um todo, né. Então, é um programa que aqui é apoiado por algumas sociedades, no caso a Sociedade Brasileira de Urologia, e algumas outras instituições que também fazem a divulgação dessa campanha. Doutor, quando o homem deve iniciar a sua preocupação em relação a esse tipo de prevenção? Cada país possui uma recomendação específica de acordo com a sua sociedade que tem as recomendações, né? Aqui no Brasil, a recomendação é se iniciar aos 50 anos, o paciente que não tem fator de risco, e aos 45 anos, o paciente que tem o fator de risco. Dentre vários fatores que que eles são mutáveis, então eles não são considerados o fator de risco, como estilo de vida e tal, os principais a serem considerados são a cor negra, a raça negra, e a história familiar. Então, quem tem parentes, né, de primeiro, segundo graus com o câncer e da raça negra, tem que procurar os 45. Lembrando que muita gente tem o desejo de fazer antes, né? Normalmente a gente respeita e faz o exame, mesmo que seja antes dessa idade. Quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, existem dois tipos basicamente, né? Na verdade, não é uma prevenção no sentido de evitar a doença. A prevenção que se faz desse tipo de doença é uma prevenção secundária, ou seja, é para minimizar danos, né? Fazendo uma analogia, é mais ou menos como se fosse o cinto de segurança no carro. Se você bater o carro, a intenção é você se machucar menos. Então, quando você faz esse tipo de screening, é para procurar o câncer num estágio inicial. E aí, nesse estágio, as principais ferramentas são o toque retal, onde a gente procura nodulações, e o exame de PSA, que é um exame de screening, né, que detecta quando existe uma elevação, se faz uma suspeita, e a partir disso se parte para outros exames. Porém, se houver um estágio avançado, por exemplo, ele pode ser detectado em outros exames, por exemplo, um ultrassom, né? Ou mesmo outros exames de imagem, mas isso não é o padrão. O padrão seria mesmo o toque e a avaliação com PSA. Doutor, agora no mês de novembro, a procura por esses exames devem aumentar. Não seria interessante que isso ocorresse durante todo o decorrer do ano? Na verdade, isso acontece em todo o decorrer do ano, né? As pessoas procuram e muitos são fiéis em fazer esse tipo de exame, né? A questão é que na época de campanha isso é usado para chamar atenção, né? Não só do paciente como da família. A família ela observa, vê a campanha e fala, vai lá fazer o exame e tal, a gente quer que você se cuide, nós queremos você bem e tal. E nesse sentido, muitos começam a fazer o exame, né? Pessoas que não faziam passam a fazer o exame e depois periodicamente. Então é para atingir esse tipo de paciente, né? E mesmo os que já fazem, muitos se atentam a esse mês por conta da campanha, do marketing por trás disso,
para aproveitar para fazer também, né? Então é um mês que realmente ele é mais movimentado nesse sentido, mas ele não é, esse exame não é feito só no mês de novembro, né? É um exame feito corriqueiramente pela gente. Ainda existem algumas pessoas que têm preconceito em relação a esse tipo de exame, né, doutor? Muita gente tem o preconceito, né? É que, infelizmente, culturalmente, essa questão do exame de toque, ela gera um constrangimento para as pessoas, né? No fim, quando a pessoa começa a fazer e entende a importância desse tipo de exame, isso fica minimizado e a pessoa não tem mais esse tipo de preocupação. Mas, certamente, no início, essa é uma barreira muito grande entre o paciente e o urologista, né? Por conta desse exame. Mas, infelizmente, é a única maneira que nós temos de examinar a próstata, de fazer o exame físico. Os homens têm uma preocupação menor em relação a cuidar da sua saúde. Isso a gente vê constantemente em todos os aspectos, né? Na questão da urologia também? Na verdade, eu considero que o urologista é o médico do homem, né? Principalmente porque a gente trabalha com a intimidade do homem, que é uma coisa muito restrita, vamos dizer assim. Mas a gente, os homens, nós somos culturalmente induzidos a achar que a gente é muito forte, a gente é infalível, que nós não podemos fraquejar. E esse tipo de sentimento faz com que os homens se afastem do consultório médico, né? Agora, isso muda no decorrer da vida, né? A gente percebe que os homens que passam da fase desse relacionamento inicial com a parceira, né, que normalmente é na fase da juventude, quando ultrapassam essa barreira, existe um instinto de preservação. E aí a própria parceira e o próprio paciente tem medo de faltar, e aí acaba procurando mais, né? Mas certamente o homem se preocupa menos, porém, não por isso tenha menos problemas, né? Na verdade, muitos sofrem calados e isso gera angústia, quadros depressivos, alterações de relacionamento. Então, na verdade, a campanha ela pode ser uma porta para se abordar esse tipo de coisa também. E espero que as pessoas procurem o urologista para se cuidar, né? E que após esse mês de campanha passe a fazer os exames periodicamente. Tá aí, Novembro Azul é o mês de prevenção do câncer da próstata, portanto é muito importante que você se previna e se cuide e procure um especialista. Quero aqui registrar a audiência da Maria Jaque, ela acompanha a gente pelo canal 4 da NET todos os dias e passou uma mensagem para a nossa equipe que gosta muito do programa. Então um forte abraço a você e a todos que nos acompanham pelo canal 4 ou por live de segunda a sexta-feira no Jornal da Gente. O Jornal da Gente vai ficando por aqui hoje e a gente tem um encontro marcado segunda-feira às 11h30 da manhã com o Jornal da Gente, ao vivo na tela do canal 4 e também por live no Facebook. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.